Você é bem-vindo ao canal Estoicismo Rico. Meu nome é Marco Aurélio, o Imperador. Hoje vamos trazer um conhecimento milenar para você e já de início eu peço que deixe o seu like e se inscreva no canal. Porque dá maior trabalhão para fazer este tipo de vídeo e fazemos isso com o maior amor e dedicação para você. Então valorize o nosso trabalho e deixe o seu like para nos ajudar. Agora, sem mais enrolação, vamos para o tema do vídeo. Se inscreva e deixe o seu like. Há mentes que simplesmente não encontram repouso. Mesmo quando o corpo tenta parar, elas seguem em disparada, presas em lembranças que já deveriam ter partido, em medos que ainda nem se tornaram reais e em batalhas que só existem dentro da cabeça. O mundo moderno transformou a mente humana em um verdadeiro campo de guerra invisível. Vivemos sob bombardeio constante de notificações, expectativas e comparações que drenam nossa energia sem que percebamos. Nesse caos silencioso, a paz interior virou quase um artigo de luxo. Mas os estoicos enxergavam tudo de outra forma. Para eles, o silêncio da alma era uma arte. Enquanto o mundo gritava, o sábio observava. Enquanto as pessoas buscavam controlar o que está fora, o estoico aprendia a dominar o que está dentro. Imagine uma manhã tranquila, o sol nascendo devagar, o ar ainda frio e a cidade adormecida. Apenas o som do vento e um pensamento firme. Nada do que acontecer hoje vai tirar a minha paz. Essa é a verdadeira força. Não a força física, mas a força de quem permanece sereno quando tudo ao redor tenta desmoronar. O problema é que a maioria vive no sentido contrário. Pessoas presas em preocupações que ainda nem chegaram, sofrendo por antecipação, tentando adivinhar o futuro e se perdendo na tentativa de agradar o mundo inteiro. O resultado? Mentes exaustas, corações inquietos e dias que desaparecem em um piscar de olhos. Mas existe um caminho de volta. E ele não depende de sorte, destino ou milagres, apenas de consciência, prática e disciplina mental. O estoicismo não é um conceito antigo perdido nos livros. É uma filosofia viva, um escudo invisível contra o medo, a ansiedade e o caos moderno. E é exatamente sobre isso que este vídeo vai falar. Os 9 segredos estoicos para eliminar as preocupações e conquistar a verdadeira paz mental. Ideias simples, mas poderosas, que moldaram homens e mulheres capazes de permanecer firmes em meio à tempestade. Antes de começarmos, deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo. Eu escolho dominar a minha mente. Quero ver quem realmente está disposto a buscar a serenidade que poucos têm coragem de cultivar. Agora, respire fundo. Solte o peso que carrega nos ombros, porque é aqui que o vídeo realmente começa. Primeiro ponto. A mente precisa de comando. Uma mente sem direção começa a comandar sozinha, e quando ela assume o volante, você perde o controle. É assim que pensamentos aleatórios viram angústia, que pequenas dúvidas crescem até se tornarem tempestades, que um simples atraso se transforma em colapso interno. Ninguém nos ensinou que a mente, assim como qualquer força poderosa, precisa de liderança. O erro está em acreditar que basta acordar e deixar o dia correr solto. Não basta. Quem não dá rumo à própria mente é conduzido por qualquer impulso, uma notificação, um comentário, uma lembrança, um medo. Tudo vira distração quando não existe direção. O estoico, por outro lado, desperta e dá uma ordem firme, simples e inegociável. Não é sobre motivação passageira, é sobre decisão consciente. É definir o tom do dia antes que o mundo faça isso por você. A maioria desperta já em desvantagem, abre o celular, mergulha no feed, absorve a ansiedade, se compara, se irrita com o que aí nem aconteceu e passa o resto do dia tentando recuperar um foco que nunca começou. A paz mental não nasce de tentar acalmar a mente. Ela surge de estabelecer controle, direção, estrutura. Você não precisa eliminar todos os pensamentos ruins. Precisa saber o que fazer quando eles aparecerem. E isso só é possível quando há clareza de comando. Uma mente bem conduzida sabe o que ignorar, sabe quando silenciar, quando agir e quando recuar. Ela não entra em desespero porque confia. Alguém está no controle. E esse alguém é você. Mas se você não assumir esse papel logo cedo, a mente vai procurar outro dono, as redes sociais, o medo do futuro, a opinião dos outros. Por isso, escolha sua primeira ação do dia com intenção. Pode ser o silêncio, o treino, a leitura ou simplesmente escrever uma meta. Mas que seja sua decisão, não a do algoritmo, nem a das circunstâncias. Dominar a mente não é fazer força, é fazer escolhas. E a primeira escolha do dia define o ritmo de todo o restante. Porque uma mente sem dono é uma mente perdida. E uma mente perdida nunca encontrará paz.
Segundo ponto, não busque paz, construa estrutura. A paz não aparece como um raio de iluminação, nem desce do céu em meio a um dia difícil. Se você está tentando encontrar paz mental como quem busca um atalho secreto, já começou do jeito errado. Não se encontra paz. Se constrói estrutura. Foi isso que os estoicos entenderam cedo demais. A serenidade que todo mundo procura não é um estado de espírito, é uma consequência. E a raiz dela está em como você organiza sua vida, nos seus hábitos, nos horários que escolhe, no ambiente em que vive, na forma como reage. A mente responde à forma como você conduz o dia e não às promessas que faz quando já está exausto. Você diz que quer paz, mas acorda atrasado, pula etapas. Começa o dia correndo tentando alcançar algo que nem sabe ao certo o que é. E quando percebe, já está preso em uma enxurrada de tarefas, pensamentos e autocobranças. A paz nunca teve chance. Agora imagine o oposto, um ambiente onde tudo tem o seu lugar. Cada manhã começa com um propósito. As ações são intencionais. O café é tomado sem pressa, a leitura é breve, as tarefas seguem ordem e as reações passam por um filtro consciente. Isso não é controle excessivo. É arquitetura mental. É construir pouco a pouco uma base sólida o bastante para resistir a qualquer pressão externa. Os estoicos chamavam isso de hegemonikon, o centro racional que governa tudo. E esse centro só comanda bem quando a estrutura ao redor é estável. Se a mente vive no improviso, ela jamais encontrará silêncio. Ela estará sempre reagindo, apagando incêndios, tentando equilibrar o caos com mais caos. A paz que você busca não está perdida em algum lugar misterioso. Ela está apenas mal sustentada. Falta estrutura, falta propósito, falta sequência, falta ordem. Antes de desejar paz, olhe honestamente para o que você vem construindo. Observe seus rituais, suas repetições diárias, os primeiros 60 minutos da sua manhã. Eles dizem muito mais sobre a sua mente do que qualquer promessa de mudança. A paz não é encontrada, é erguida, tijolo por tijolo, através de hábitos conscientes e consistência. Ela é uma obra. E só quem trabalha nela todos os dias um pouco, colhe o silêncio interior que tanto procura. Terceiro ponto. A preocupação é a arrogância disfarçada. Muitos dizem que se preocupam porque se importam. Soa bonito, soa nobre. Mas quase sempre é apenas o ego travestido de sensibilidade. Você se preocupa porque acredita lá no fundo que pode controlar tudo, que pode prever o que está por vir, evitar o que ainda nem aconteceu, consertar o que nunca dependeu de você. E quando percebe que o mundo não obedece aos seus cálculos, vem o pânico. Você chama de ansiedade, mas talvez o nome mais honesto fosse vaidade. A mente preocupada tenta editar a realidade antes dela existir, como se o mundo fosse um roteiro que você pudesse revisar antes da cena começar. Mas quando o roteiro não segue o que você imaginou, vem a frustração, o medo, a tensão. Não porque algo ruim realmente aconteceu, mas porque você acreditou que tinha poder para evitar tudo isso, com a força do pensamento. Os estoicos não caíam nessa armadilha. Eles sabiam que o universo não pede a sua permissão para agir. A vida não consulta seus planos antes de acontecer. E tentar controlar o futuro é encenar um teatro de domínio que só leva à exaustão. Pergunte a si mesmo: quantas das coisas que te tiraram o sono realmente aconteceram? E das que aconteceram, quantas você conseguiu impedir por ter se preocupado antes? Nenhuma. A preocupação não protege, ela drena, rouba sua energia antes mesmo da batalha começar. E quando o momento real chega, você já está desgastado demais para enfrentá-lo. É duro admitir, mas libertador compreender. Preocupar-se demais é acreditar que tudo depende de você. E quase nada depende. A vida não precisa da sua hiperatenção, só da sua presença, quando for a hora. Até lá, sua única missão é estar pronto, não ansioso. Deixe o mundo ser o que ele é. Faça o que é seu. O resto não precisa da sua preocupação, apenas da sua coragem. Quarto ponto. Não negocie com o medo. O medo raramente grita. Ele sussurra, chega com uma voz calma, lógica, quase amiga. Espera mais um pouco. E se der errado, talvez, não seja o momento certo. E você, acredita, não percebe o veneno. Porque ele vem disfarçado de cuidado. O medo é inteligente e é justamente por isso que ele convence. O medo é esperto. Ele não quer que você desista. Ele quer que você adie. Não precisa que você pare. Só que hesite o bastante para deixar a oportunidade escapar. Ele se veste de prudência, de sensatez, de cautela, às vezes até de humildade.
E quando você finalmente percebe, está vivendo uma vida morna, previsível, travada, porque em algum ponto do caminho aceitou negociar com ele. Negociar com o medo é como fazer acordo com um sequestrador. No início, você entrega só um pouco, abre mão de um sonho, de uma conversa difícil, de um projeto que parecia grande demais. Depois, ele pede mais e mais, até que sem perceber você se torna funcionário da própria covardia. Os estoicos nunca pediram que o medo sumisse, eles apenas se recusavam a obedecê-lo. O medo se sente, mas não se segue, sentiu? Ótimo. Mas os passos continuam. É no ato de atravessar que a mente aprende, não antes, não depois. A coragem não nasce do pensamento, nasce do movimento. E é aqui que a maioria tropeça. Espera se sentir pronta, espera estar segura, espera o medo desaparecer, mas ele não desaparece. O medo só respeita. Quem anda com ele ao lado sem recuar, dê um nome ao seu medo. Olhe nos olhos dele e haja, mesmo assim. Quanto mais você discute com ele, mais força ele ganha. O medo não se convence, ele se ultrapassa. Os maiores momentos da sua vida estarão cercados de incerteza sempre. O frio na barriga é um sinal de que você está no caminho certo. O erro é acreditar que isso é um problema. O medo não é o inimigo. A paralisia, sim. Então, da próxima vez que ele aparecer, não argumente, não hesite. Apenas siga em frente. Quinto ponto. Treine o olhar. Treine o olhar. A realidade não é o que acontece. É o que você enxerga sobre o que acontece. Dois homens, diante do mesmo evento, podem reagir de formas completamente opostas. Um entra em pânico, o outro se adapta. Um vê um problema, o outro enxerga um teste. A diferença está no olhar. E aqui está o coração da filosofia estoica. Os fatos são neutros. O que define se algo te destrói ou te fortalece é a interpretação que você dá. O estoico não reage ao mundo como gostaria que ele fosse. Ele reage ao mundo como ele é. Mas isso exige treino, porque a mente não oferece lucidez naturalmente. Ela entrega distorções, medos, vícios emocionais. E só quem educa o próprio olhar consegue escapar desse ciclo. Pense em quantas vezes você interpretou mal uma situação só porque estava cansado, ou irritado, ou porque projetou uma dor antiga em algo que não tinha nada a ver. Isso acontece o tempo todo. Enquanto não houver vigilância, sua percepção será moldada por impulsos, não por clareza. Não é o que acontece que te afeta, é o juízo que você faz sobre o que acontece. Epicteto disse isso, e entender isso muda tudo. Treinar o olhar começa com uma pergunta simples. O que é fato aqui? Apenas essa pergunta já elimina metade do drama. A segunda vem logo depois. O que eu posso controlar? O que estiver fora disso deve ser descartado. Quando o olhar é treinado, o mundo desacelera. O que antes parecia um ataque, agora é apenas ruído. O que parecia pessoal, agora é só aleatório. Você começa a enxergar o que realmente está acontecendo e deixa de sofrer por fantasmas criados pela própria mente. Os estoicos não buscavam positividade, buscavam exatidão, olhar as coisas como são. Nada mais, nada menos. Uma mente forte não é a que pensa mais, é a que enxerga com clareza. Sexto ponto. Questione a pressa. Observe uma árvore crescendo. Ela não tem pressa. Leva anos para que o tronco se firme, décadas para que os galhos se abram com autoridade, e mesmo assim nunca há atraso, porque a árvore cresce no tempo exato, respeitando o ritmo das estações, o ciclo da luz, a dança da chuva. Ela cresce em silêncio, com estabilidade e sem alarde, exatamente como deve ser. Agora olhe para si mesmo. Quantas vezes só hoje você sentiu que está atrasado? Atrasado na vida, no sucesso, nos relacionamentos, nos resultados. Como se houvesse um cronômetro invisível te empurrando. Uma corrida que ninguém explicou direito, mas todo mundo parece estar participando. Corre. Corre como se estivesse atrasado para uma vida que nem sabe onde começa. Corre porque sente, lá no fundo, que está perdendo algo. Mas o que exatamente? A verdade é que essa pressa que domina o mundo moderno não é força, é fuga. É um vício disfarçado de produtividade. Uma ilusão travestida de ambição. O estoico não se apressa, ele caminha, passo a passo, com presença. Porque em que correr demais é a forma mais eficiente de tropeçar, em decisões impensadas, em palavras que ferem, em energia desperdiçada. Uma mente tranquila não é lenta, é precisa. Ela se move com intenção. Ela sabe que tudo o que é sólido leva tempo, confiança, sabedoria, respeito, maestria. Tudo isso nasce de dentro para fora, no tempo que o processo exige. Não confunda movimento com progresso, nem velocidade com competência.
O ansioso se sente produtivo por estar sempre ocupado, mas o sábio entende: há o tempo de plantar e há o tempo de aguardar o florescer. E não adianta gritar com a terra, ela só responde quando é chegada a hora. Então pergunte a si mesmo: o que dentro de você exige tanta pressa? É necessidade real ou é medo disfarçado de urgência? Será que não é comparação, ansiedade ou o desejo de provar algo? O estoico observa o tempo como um mestre, não como um adversário, porque no fim nada atrasa mais a vida do que tentar acelerá-la. 7º ponto. Domine o início e o fim do seu dia. A maioria vive como se os dias começassem por acaso. Acordam quando o corpo já não suporta ficar deitado. Pegam o celular antes mesmo de lembrar quem são. Já começam reagindo antes de escolher como querem viver. Mas o estoico não desperta por acidente. Ele inicia o dia com propósito, não por vaidade, mas por sabedoria. Ele sabe que o nascer e o pôr do dia são os dois momentos mais vulneráveis da mente. É quando estamos mais abertos, mais suscetíveis, mais distraídos. E se nesses momentos você vive no automático, o resto do dia vira um eco do caos. A primeira hora do dia não é sobre rotina, é sobre liderança. É quando você decide se vai comandar sua mente ou se vai ser arrastado por ela. Por isso, os primeiros minutos precisam ser sagrados. Levante com decisão, respire, escolha o que vai alimentar sua mente. A maioria entrega o volante logo cedo, abre a tela e deixa que o mundo dite o rumo. E depois, se pergunta por que se sente perdido antes das 10 da manhã. O estoico faz o oposto, senta, observa, escreve, silencia, define o que merece atenção e o que deve ser ignorado. Ele entende que disciplina mental é liberdade. E ao fim do dia, o movimento se inverte. Não é hora de despejar mais ruído. É hora de encerrar com dignidade, fechar ciclos, limpar a mente, não levar o travesseiro que não merece te acompanhar no sono. Essa limpeza é um ato de respeito consigo mesmo. Porque o caos que te acompanha durante o dia não vem das tarefas. Vem de ter começado fraco e terminado confuso. Você só dominará sua mente quando dominar as portas por onde ela é invadida. O amanhecer e o anoitecer. Acorde com firmeza, durma com clareza, e tudo entre esses dois pontos começará a se alinhar. 8. Respeite o ritmo do tempo. O tempo tem sua própria cadência, e ele não vai mudar só porque você está com pressa. É curioso como o ser humano tão inteligente ainda insiste em lutar contra os ciclos. Ele sabe que uma árvore precisa de estações para florescer, que uma gestação leva meses, que uma construção sólida leva tempo. Mas quando se trata de si mesmo, quer tudo para ontem, quer mudar rápido, sentir paz instantânea, colher resultados sem raízes. Quer atalhos para aquilo que só o tempo pode lapidar. Mas o estoico sabe, nada que nasce apressado cria raízes profundas, e tudo que floresce antes da hora logo murcha. A mente estoica não se deixa arrastar por esse jogo da pressa. Ela entende, uma verdade que a maioria esquece: tudo que realmente tem valor exige tempo, não importa o quanto você deseje, visualize ou se esforce. Se algo precisa amadurecer, tentar acelerar, só vai atrasar ainda mais. O tempo não se dobra à sua vontade. Quanto mais você o pressiona, mais ele te frustra. É daí que nasce a ansiedade, dessa impaciência disfarçada de ambição. Gente que confunde urgência com eficiência, que quer resultados sem suportar o processo, que pula etapas, como quem tenta trapacear a própria jornada. Querem o fruto da confiança sem passar pelo desconforto do treino. Querem o amor maduro sem encarar o silêncio da solidão. Querem a estabilidade sem enfrentar os tropeços do começo. Mas o tempo é incorruptível. Ele não se compra, não se convence, não se intimida. Quem tenta forçá-lo, se quebra. Os estoicos nunca foram amigos da pressa, foram aliados da constância. Sabiam que aquilo que nasce rápido também desaparece rápido. Entendiam que o crescimento lento é mais firme, não por ser bonito, mas por ser forte. Respeitar o tempo não é passividade, é sabedoria. É fazer o que te cabe hoje com intensidade e depois ter paciência para o que ainda está sendo moldado. É não interferir no processo, apenas sustentá-lo. Quem compreende isso sofre menos, porque percebe que o universo não está atrasado, é a sua expectativa que corre à frente demais. Lembre-se, você é finito, o tempo não volta. Cada dia é uma chance única que se apaga depois de vivida. E o que você faz ou deixa de fazer vai construindo silenciosamente o tipo de vida que você está levando. É fácil esquecer disso. A rotina te engole
os compromissos apertam, os ruídos do dia a dia ganham uma importância que não merecem. E no meio desse caos, você vai adiando o essencial, como se o tempo fosse garantido, mas ele não é. E não é preciso pensar na morte para entender isso, basta olhar para trás. Veja o quanto já passou, planos deixados pela metade, palavras que o orgulho calou, momentos simples que poderiam ter virado memórias, mas viraram nada. O estoico não precisa de medo para agir, precisa de clareza. E a clareza começa com uma constatação: o tempo é limitado e por isso mesmo precioso. Ser finito não é fraqueza, é um presente, porque só aquilo que tem fim ganha significado. Se os dias fossem infinitos, não haveria propósito, nem urgência, nem intenção. Mas porque o tempo é contado, cada decisão importa mais. Então a pergunta muda: o que você está fazendo com o tempo que ainda tem? Não o que você vai fazer quando tudo estiver certo, não o que faria se tivesse mais tempo, mas agora, hoje, quando o estoico lembra da própria finitude, ele não paralisa, ele simplifica, ele foca, ele elimina o que distrai e faz o que realmente precisa ser feito. Ele entende que viver bem não é viver muito, é viver presente. Esse é o segredo escondido na finitude. Você não precisa correr, precisa apenas estar inteiro, em cada passo. E se quiser entender o preço disso, olhe para o conforto. O conforto nunca chega com cara de inimigo, ele vem sorrindo, oferecendo descanso, prazer rápido, atalhos doces, e você aceita porque parece inofensivo. Só hoje você diz: eu mereço uma folga. Mas o conforto fácil é traiçoeiro. Ele não destrói de repente, ele enfraquece aos poucos. Primeiro, você perde o ritmo, depois, a disciplina, logo, a vontade. E quando percebe, já não é mais você quem decide, é a sua preguiça, o seu medo, a sua necessidade de distração. O conforto é o disfarce mais elegante da estagnação. E é por isso que o estoico escolhe o desconforto consciente, porque sabe que é nele que a alma se fortalece e o tempo finalmente faz sentido. O verdadeiro estoico entende algo que muitos esquecem: o problema nunca foi o conforto, e sim o excesso dele. Porque quando o conforto se estende demais, ele paralisa, o corpo se acomoda, a mente se torna preguiçosa e o caráter começa a enfraquecer em silêncio. Não há nada de errado em descansar. Errado é transformar o descanso em refúgio. Errado é usar o repouso como desculpa para não avançar. Quando você se protege demais da dor, acaba se afastando também do progresso. Vivemos em uma era onde tudo é simples demais. Um toque e você se distrai. 2 cliques e já esqueceu o que te incomodava. O prazer instantâneo está em toda parte, mas o vazio continua bem no meio do peito. E quando a vida real aparece pedindo esforço, repetição, paciência, muita gente simplesmente trava. Por quê? Porque se acostumou com o atalho, porque confundiu tranquilidade com inércia, porque começou a fugir de qualquer sensação que lembrasse desconforto. Mas o crescimento é exatamente o contrário disso. Crescer é enfrentar atrito, é lidar com a frustração, é continuar, mesmo quando tudo dentro de você pede para parar. O estoico não busca o desconforto por vaidade, nem por prazer em sofrer. Ele o procura por consciência, porque sabe que a mente se fortalece quando enfrenta resistência, que o desconforto voluntário é o treino da alma para o inevitável, e que quando o caos chegar, e ele sempre chega, somente quem saiu da zona de conforto por vontade própria terá a firmeza suficiente para permanecer de pé. Recusar o conforto fácil não é escolher a dor, é escolher o que edifica, em vez do que apenas anestesia. É compreender que aquilo que enfraquece aos poucos também destrói aos poucos. Então, da próxima vez que algo parecer fácil demais, pare e observe. Talvez não seja descanso, talvez seja sabotagem disfarçada. Se você chegou até aqui é porque entendeu paz mental. Não é um lugar onde se chega, é algo que se constrói todos os dias. Nas pequenas decisões silenciosas, no que você permite entrar ou permanecer na sua mente. O estoicismo não veio te oferecer conforto, veio te oferecer ferramentas. E agora, elas estão nas suas mãos. A pergunta é: você vai usá-las ou deixá-las enferrujar? Até amanhã? Se essa reflexão te tocou, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda nosso trabalho a continuar alcançando quem precisa ouvir o que muitos evitam dizer. E comenta aqui embaixo: eu fiquei até o final. Quero saber quem realmente ouviu, quem realmente sentiu e quem está pronto para colocar tudo isso em prática.
Até o próximo vídeo. E até lá, permaneça firme, porque o mundo pode até não parar, mas sua mente pode aprender a não se perder.